Quando foi que tomou? O banho de óleo, pô. Banho de óleo que você tomou. Deixa eu passar aqui. Quando foi? O meu banho de óleo foi um dedo do aviador. Ei, não pode bater aqui não, viu? Bateu aqui, Desmancha? desmancha. De 88. Mas não é possível. Que dia hoje? Bom. Domingo, já é domingo. É domingo. 7, né? Domingo 7 de Maio. maio de 2023. Olha pra aí, 7 de maio de 2023, né? Os idosos não conseguem mais. O Olha. mais idoso consegue lembrar do dia. Não, mais idoso é o William. 7, William. 7. Pessoal, aqui Dia hoje, 7. domingo, eu tô aqui emocionado, comecei a tossir. Não tava tossindo, comecei a tossir de tanta emoção. Eu tô recebendo aqui novamente o Blindado, ele tem uma live comigo online. Olá, enfim. Hoje vai ser uma pré-online. E trazendo aqui o comandante Edgar, Vulgo Gatinho. vulgo Gatinho. Muita gente não conhece. Papai Muita gente não Gatinho. conhece. Aí eu quero saber Edgar. logo de cara que antigamente eu ouvia dizer gatinho e gato. Comandante Gatinho, comandante gato. Eu pensei que, como eu conheci ele como gatinho aí, alguns chamavam Eu ele acho de que é um gato. gatinho. Qual é a diferença de gatinho e gato? De quê? É porque meus meninos é pichando, né? Tem Gatão. uma tuia, tem 4 Não. Por que tinha o comandante gato e o comandante gatinho? Gato Tinha o velho, pai, tinha o gato. O pai dele também Ah, era tinha o velho. gato velho pai, né? É, pai, A história pai. dele foi o seguinte, ele é alagoano. Certo. E Comandante gato. De Alagoas? Meu pai. Qual é o nome dele? O Gato velho, Edgar Gama Peixoto. Edgar Peixoto. Gama Peixoto. O pai dele é o que é o gato velho que todo mundo conhece na Isso. aviação, na década de... Lá de Salvador. Bote Vai sair agora. 50 aí. Vem pra cá, William, pra tu Nada, ver. achei. Tem muita gente pra falar no ar aí. Tá, joia. Tô fora. 1954, O meu eu já tava voando com ele aqui em Pernambuco. 1954, já voava aqui em Recife. 54? 14 anos depois. Nos ovos do meu pai. O meu Aí, 75, em fevereiro eu 71. nasci, né? Foi brevetado. Olha, vai. Não tô brigando não, eu tô só dizendo. Aí pronto, diz a história que eu já comecei Cara. a voar antes de nascer, né? É. Exato, Então, todo mundo. Tava no saco do velho, É. do gato velho. É. Então já tava voando nas paradas aí. Nasceu em que ano? Eu nasci em 54. 1954. 54. 1954. 40 e poucos anos de aviação. Seu pai já era piloto quando você nasceu? Já era piloto. Ele foi, Piloto do governo do estado de Do Pernambuco. estado, é, aquele avião. E aquele avião, é. ele foi brevetado aqui em Recife? Não, em Maceió. Foi brevetado Ah, em Maceió. Maceió. É a família Peixoto, toda de Maceió. Ah. Em que ano, Aí- mais ou menos, você sabe? Não, aí não. Mas Você tem a foto do seu pai? Tem ainda? Tem? tem. Olha aí, tá vendo? O Fred mandou pra mim um dia desses. E a sua aviação, como é que começou? Quer dizer, você com 10 anos de idade já tinha Vem as vivência com crises avião. agora. Não, porque eu não gostava, não queria ser piloto. Ah, não tinha. Não. Não tinha vontade de ser piloto. Ele queria que eu fosse piloto e eu nunca. Ele insistia tanto que eu acho que eu criei aquele negócio e não Já quero ser chegou. piloto. Já tá descendo todinho. Mas é filho único? Tem mais irmãos? Tenho mais irmão do segundo casamento. Mais alguém tem que ser piloto? Também não. Também Não não. quer não. Quem seguiu realmente? Só você? Só eu. Começou com que idade? Meus filhos queriam, mas terminaram a faculdade e começaram a ganhar dinheiro do que cair Foi uma fora. época diferente, né? Que a aviação antigamente era mais Antigamente fácil, era. e hoje em dia é mais difícil. Ah. Hoje em dia tá complicado, mas A na Nordeste- época dos meus filhos a Nordeste era no facílimo, clube. facílimo. Na época dos meus filhos seria facílimo, porque eu tinha um avião na mão e combustível. O combustível não pesava naquela época. E tinha emprego, né? Exatamente, Tinha empregado. emprego. Tinha emprego. Uhum. Voo de experiência, doidado. A revisão era feita em Uberlândia. Uberlândia. Naquela época era Uberlândia, Eu fiz muito. Uberaba, Uberlândia, Eu fui muito bem. São Paulo. São Paulo e como e salgadinho. Goiânia, né? O pessoal Salgadinho, que salgadinho. tinha avião consciente iria fazer tudo lá fora. Teve uma época anterior à minha que a aviação, você com 16 anos de idade, você já entrava na escola. Já Isso. começava a voar. Só podia solar depois com 17 anos. 18 anos. né? Não. Você podia solar. Podia solar, né? 16 Solar anos, pode. você podia solar. Com 16 anos. Só não Tá saindo podia. 2 entrevistas. Só não podia checar. É. Checar parece que era com 17 e 6 meses, alguma coisa desse tipo. Mas você pegou essa época assim de... Não. Ou você começou com 18 anos mesmo, normal? Eu comecei normal, com 18 anos.
eu vi uma propaganda. Meu pai já tinha separado, minha mãe, e eu vi uma propaganda não lembro, na televisão, uma propaganda do Aeroclube que você comprasse todas as horas, um pacote, você teria um desconto muito grande. Certo. Aí eu cheguei pra mamãe, eu digo, mamãe, eu vou... Aeroclube Pernambuco. Aeroclube Pernambuco. Eu digo, mamãe, eu vou fazer esse curso. Sai tu também, viu? Ela disse, mas seu pai passou a vida pelejando pra você ser piloto e você não quis. Agora resolveu. Agora resolveu. Eu digo, é porque tá tão barato, é fácil esse negócio aí, só pra... E era barato. Era barato. Era barato. Era foda. Combustível da aviação era mais barato que o combustível de carro. Bem mais barato. Viu, pessoal, tá aqui uma prova viva. Quando eu falo que combustível de aviação era mais barato do que combustível de carro, de era veículo... metade do preço. Metade do preço, só aqui, ó. Foi da época. A gente usava nos carros. Usava nos carros. Tudo, No carro mesmo. O controle que existia no passado do governo não era para você comprar ou não comprar, era para você não desviar a gasolina, porque tinha um subsídio do governo, e deveria ter, né? É isso aí. Para ser mais barato, deveria ter um... Não, eu não lembro. Eu sei que depois, na época de vocês, eu acho que foi que teve o subsídio para fazer o curso. O curso PP, né? Aí teve o... Eu não peguei esse... Eu lembro que... Eu peguei não, 700 litros de combustível. Parece que 700 quem litros. pegou 700 foi o... litros, né? Quem pegou foi o comandante Ricardo. Ricardo Banana. Eu não peguei. Eu lembro que ele pegou, que ele até comemorou que ele foi... Quando eu terminei o PP, o teórico, que comecei a fazer a hora de voo, a fábrica tinha cortado. Mas aqui em Recife tinha várias pessoas que eu conheci Então, que pegaram. Eu cheguei pouco tempo depois. E Pronto, eu também, junto com você. me ferrei. Mas foi em que época, Ian, você lembra? Não lembro. Que você foi começar a escola, o curso teórico? Ah, foi em 73. Eu solei, chequei, tudo foi muito rápido. Muito rápido, é 1973. É porque tinha uma fila enorme naquela época de gente querendo ser piloto. Certo. E eu tinha um instrutor, amigo meu, que a gente saía muito junto, farrar e tal. Quem era o instrutor? Batista Gouveia. Batista, cala a boca. Bom cabelo. Eu não conheci ele não, Não, né? Não. Aí pronto, eu saía para tomar no final de semana, coisa e tal, uma amizade muito grande. E o pessoal chegava no Aeroclube 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para poder Era mesmo. ser o primeiro. Quem E já... ficava adulando para quando o instrutor chegar para poder voar. Na minha época foi assim. Tudo foi, Na minha né? época também. Cheguei às 6 horas da manhã no Aeroclube. Aí pronto, De ônibus e tudo mais. Era de noite. Era fila de aluno. Chegava lá, 5 horas da manhã, se você chegasse no Aeroclube, já tinha 20 E a palistinha alunos. lá, e a Já palestra tinha e tal. Já tinha 20 na lista, você ficava na espera. E antigamente não tinha pôr do sol, não. Quer dizer, existia, mas tinha o nascer do sol. Um pouco mais. Existia, mas quando a gente ficava no Aeroclube, começou a clareou Hoje e já decola. já Já tava começava decolando. a dar instrução. E Essa eu brincadeira. fazia o seguinte, eu ia pegar o instrutor, o Gouveia, pegar na casa dele. Eu saía, pegava ele. Aí já vinha chegava com ele. algemado os dois pra ele não Já poder vinha fugir algemado. pra poder Já fugir. decolava. Ou ele voa comigo, eu não vou com ninguém, tá agendado comigo. Peguei ele em casa. Eu trouxe, que senão eu levo de volta. Eu sou dono da bola, né? Eu levo de volta, o dono da bola. Então no próximo dia eu já não vou pegar mais ele em casa. Pronto, aí vocês escolham, né? Aí eu cheguei uma vez, eu tinha outro o gaiato lá, que estava no apartamento esperando ele. Aqui no Setuba. Aí um gato esperando ele. Eu digo, rapaz, ele não vai voar hoje não. Vou pegar ele pra gente ir lá pra Piedade, Candeias. Hoje ele não voa não. Aí disse, pô, foi embora. Eu digo, bora. Quando cheguei no Aeroclube ele tava lá. Tava lá. Desistiu. Aí voar. Então foi em 73 que você fez tudo. 73. O teórico e o prático, né? teve até um caso interessante com esse instrutor, que me serviu de lição para até o final da minha carreira, que eu aposentei. Era que, vamos supor, no meu solo, a gente ficou bebendo no Pina, eu e ele. Amanhecemos o dia, aí ele chegou para mim e disse, comandante, o senhor está pronto para solar, vamos para o clube solar. Eu disse, como é, rapaz? Mas sem dormir, uma cervejinha e tal? Eu disse, não, vai. Isso aí eu vou cortar.
Vai cortar? Cortar, tem que cortar. Mas é um caso pra você escutar. Não sei, pode ser de repente eu posso cortar não. Se você disser assim, não pode deixar. Não, pode deixar, não tem bronca não. Pronto, vai pessoal. Mas- Ele autorizou, viu? Vamos. É um exemplo isso para os outros. É. Aí, resultado. Fomos para o aeroclube, peguei o avião, Paulistinha. Perdeu. Paulistinha, né? Paulistinha. Já era. Eita, que mãe. Aí, primeiro pouso, entrei de roda. Subi. Pronto. Pouso de pista. Isso faz um pouco de pista, né? É. Segundo pouso, subi de novo. Quer dizer, perdi a noção de profundidade. Eita. Perdeu É o porque tá feeling, né? escuro. Perdi o... Peguei a noção de Escurecendo. profundidade. É porque tá escurendo. Aí, resultado. Depois eu vim e pousei com 3 pontos. Normal. Não lembro se foi 3 pontos ou. Aí, Conseguiu pouso eu parar. consegui. Conseguiu parar o avião. É, legal. Aí isso me serviu de exemplo e que sirva para outros. Escuro. Bebida Tem visibilidade. não Combina. combina com aviação de jeito nenhum. Mesmo que seja um dia antes, né? Isso, Mas eu é- perdi a noção de profundidade. Mesmo que seja Então, um copinho um pouco, quase isso nada, me né? ensinou na vida, inclusive depois de empregado. Todo patrão meu sabe que eu Fica final de atolado. semana tomava minha cervejinha. Às vezes ligava, não tem programação para esse final de semana? Eu digo, tem não. Então tá bom. Então vou Toma dar minha valendo. cervejinha. Vou dar valendo, viu? Aí, Vou encher o tanque. De vez em quando ligavam pra mim, vai, manda embora. Eu digo, agora não dá não. Tá, Já fui. eu tô pro instrumento. Disse, Já. mais 2 cervejas, eu digo, 2 cervejas. Você liberou, eu já bebi e não posso E mais não ir. voava. Tá certo. Então isso eu acho que serve de exemplo, né, Fred? Com certeza. Perdi a noção de profundidade. Então, pronto. Toda vez que eu ia voar, um dia antes, ficava lá chocando, me preparando, se voava. preparando, Quando chegava, tinha o cacete, qual é o problema? Deixa eu lhe perguntar. Eu conheço muitos pilotos que passaram pela sua instrução. Eu passei também. Mas se você chegou a fazer curso do INVA, você chegou a ser instrutor do Aeroclube Pernambuco? A gente fez. Cheguei. Eu fiz também. Eu Fez também? eu fui o Economizou, que ajudou a gente, porque a gente tava precisando de dinheiro para fechar o comercial e a gente ficava instrutor Voando, do como- curso. Até aquele cara morreu, Edson. Edson. Edson morreu. Edson e outro cara morreu. Lá foi morrer também. Em acidente de avião. Acidente. Caíram. Eu fui tirar, eu fui o único cara que tirou de dentro do avião. Foi. Lá, cara. Na maré, lá perto do. Na maré, Hoje é o Rio Mar. Em cima da lagoa. Lá. Tirei o cara vivo lá de dentro. Mas Vivo não, outra morto, coisa né? interessante que na minha época tinha, era que você podia Um dia pra cá então, pô. Não, tá bom, né? Não quer Tá aparecer, bom. pô. você checava a PP, você podia chegar a chamar a família, os primos, não sei o quê. Só podia. cada um comprava uma hora Isso de aí. voo e vamos passear. Isso aí, A gente podia Eu também, fazer que isso faz. para completar a hora de voo. Até Você paraquedas. tá Tinha liberado paraquedas. solo, né? Tá liberado solo? A gente soltava Exatamente. paraquedas e soltava paraquedista também, pô. Exatamente. Aí o pessoal fazia isso pra poder fazer as horas de voo, né? Exatamente. Mas você assim, quando você terminou o piloto privado, teoricamente já entrou pra voar com seu pai, né? Não, Não? não. Não. Meu pai foi descobrir que eu estava fazendo o curso de piloto. Escondido. É porque ele pegou, você depois corta, se quiser. Corta aí, Ele pegou uma corta confusão essa. com o comandante da Casa Civil, ele era piloto do governo do estado, e o governo mudou e ele foi bloqueado. Vetou ele. Eu sei o que O que é coronel isso. vetou e ele ficou fora. Então nesse período foi quando eu tirei meu PP. Entendi. Então quando ele descobriu, Ele foi vetado. aí não eu digo, podia- bora, chegou aqui, Sim, mas bora ele não voar podia comigo. voar no governo do estado, mas ele não podia voar. Podia voar. Civilmente? É, claro. Ah, entendi. Foi quando aconteceu isso, foi que Aí ele ele saiu fora, foi arranjar outro jeito, que ele ficou sem remuneração. foi sem remuneração. Aí ele foi atrás de um emprego. Não, ele foi vender bagulho, foi plano de sulacap, não sei o que, aqueles planos. Mas depois ele conseguiu um emprego como piloto no avião. Não, ele não ele era contratado do governo do estado de Pernambuco, Sim. funcionário do. Mas ele não Não era recebia. carro comissionado, não, né? Não era efetivo. Efetivo. Agora só que fizeram, você sabe quando eles querem fazer safadeza, fazem. Aí deixaram ele no chão. Eles deixaram ele no chão e sem remuneração. E aí, entrou com É, ação. lascado. Aí, Mas inferno. pode fazer. Entraram com ação. Ele entrou com ação na época? Ele ia entrar com ação contra o Estado se ele era funcionário. É. Aí depois não voltava mais. Mas não tá sem remuneração? Como é que ficou Depois assim? não voltava mais, meu Eu filho. tava compensando, tava trabalhando. É tentar se Feito segurar. quando terminou, ele voltou a voar no Estado. Mas quando voltou a voar, teve toda aquela compensação do que ele não tinha recebido.
Não, porque ele, não sei, aposentou. Houve alguma Coronel, mudança. né? Mudança, Aí ele voltou a voar. Ou mudou de governo, alguma coisa desse tipo. Então ele já era do governo do estado de Pernambuco há muito tempo, né? Desde a Já, porque década de ele 70. começa capitão, tenente, capitão, major, coronel, né? Aí fica lá. E seu pai se É aposentou. feito seu primo agora tá voando, aí pega o pessoal todinho e bota dentro do boi e vai-se embora voar. Né? Seu pai se aposentou em que época? Do Eu estado. tô perguntando porque vai ligar com a sua vida na aviação. Você Mas chegou a voar com ele? Completando. Aí ele chegou, descobriu que eu tinha Feito de o brevetado. curso? Sim. Aí eu chegou no aeroclube, eu digo, bora voar. Ele disse, como é, rapaz? Bora, rapaz. Eu sentei aqui a carteira. Ele disse, pô, gente. Foi mesmo, foi? Porra, Pegou ele de surpresa. Rapaz, bora voar, rapaz. Suqueçada. Na hora que eu te Tu mostrar- chamando ele pro seu pai pra voar? É. Aí eu digo, bora voar. Gente, mostrava como é que se voa. Bora, velho. Aí o velho entrou. Gato, O gato velho estutou há 300 milhões de anos. Levou a instrução sua. Aí ele chegou na cabeceira, ele chegou e disse, para essa merda aí. Aí parou, freou, abriu a porta, desceu, ali era cheio de mato, de mangue. Ninguém viu, ele desceu do avião aí. Xixizinho. Foi o xixizado dele, entrou de novo, aí quando entrou, disse, meteu a mão nas minhas costas, tá comigo essa merda, que eu vou lhe mostrar como é que se voa. 4 anos sem voar, não sei quanto tempo que ele estava sem voar, e de Paulistinha, né? Que é De Paulistinha. o avião mais difícil do mundo. É mesmo. Quem voa Paulistinha, Voa voa até nave tudo. espacial, né? Voa qualquer um. Até nave espacial. Exatamente. Aí ele pegou o avião, decolou, só tinha 2 pessoas que faziam isso, era seu Nestor e ele. Aí ele decolou, eu não podia, eu estou doido de pegar no avião. Ele decolou e já saiu fazendo coordenação sobre o eixo. Sobre o eixo da E decolagem. que ninguém Eu da lembro. gente consegue fazer sem sair um Sem pouquinho. sair um pouquinho, né? Aí ele segura, eu digo, mas rapaz, botou uma cola nesse da bobo. Só que aí fazia era ele e seu Nestor. Eu lembro, se eu deixou fazer Lembra? essa coordenação na A decolagem. bola não mexia. Gente, Isso como é foi- que não mexe isso? Uma coisa que a gente fazia a A bola ia 800... para um lado, ia para o outro, 800 pés ele fazia. Uma isso aí. coisa que a gente fazia 800 pés, 500 pés, ele fazia a baixa altura e... Exatamente. Você lembra? Pronto. Isso tudo tá no meu Aqui casamento no uma- YouTube. uma- aqui, tá uma- No YouTube você vai ver meu casamento, aí você vê Nestor. Uma coisa viva da realidade. Pilof. Você chegou a ver o Pilof? Uhum. Uma manobra chamada Pilof. Poucas pessoas no Aeroclube Pernambuco não sabem. Você não sabe? Piloto. Eu não vi, porque eu não era dessa época. Como é que era a manobra Pilof? Que era aquela que tirava todos os aviões do hangar, Decolar do hangar. decolava do hangar com o Paulistinha lá no canto do final, botava 2 ou 3 litros de gasolina, eles decolavam. Na hora que saía do limite do hangar, andava um pouco mais, depois o avião subia, fazia um pilof, tocava e entrava dentro do hangar para depois ele fazer uma... Você lembra disso? Não, Chegou a ver não, né? não me lembro não. E quem fazia era Nestorzinho e seu Nestor. Posso estar esquecido, não lembro não. Nas festas do Aeroclube o pessoal fazia. Essa manobra aí, eu lembro, né, que fazia essa manobra, só É, sabia que o não, nome eu era sei que piloto. fazia piloto, mas não estou Decolando do hangar, não. mas eu nunca Não vi. chegou a ver não, né? Não, cheguei a ver, mas não tô entendi. lembrado na minha mente, não tô Não, lembrado não, da não. porra. época. Que eu me lembro, piloto com E certeza. na aviação civil, você começou... P19. Eu comecei, meu primeiro emprego que arranjou foi Maia, Maia? comandante Maia. Comandante Maia. Viu, Maia? Convide Maia para poder fazer. Eu convidei o Guidotti, ele já concordou. Uhum. Aí o Guidotti falou, Maia. O Guidotti falou, eu vou com Maia junto comigo. Você deve chamar Maia, comandante Batatinha, A batatinha. Quem é o Batatinha? Quem é o Batatinha? você vai saber. Maia, Guidotti, Maia e Batatinha. Eu conheço o Guidotti e O Maia. Quilo Lima Sierra, um Serra 302. Serra 310. 310. Quilo Lima Serra. E eu voava o Juliette e Romeu Charlie. Papatango, Juliette Romeu Charlie. Romeu 310? Charlie. 310. Entendi. Não, isso aí eu não lembro não. Foi meu primeiro emprego. Esse daí, quem arranjou foi seu Weston, mas foi um emprego que Weston. não era um emprego decente. Era um emprego. Era um emprego, Passei é. 2 Você anos. falou uma particularidade desse avião, os tipos tanque cheio, né? A asa balançar, você, essa porra vai quebrar. Ó. Isso, eu fiz meu multi, que eu voei o quê? 2 horas, 3 horas. Pra fazer o multimotor. Só de translado. Chegava no aeroclube, o pessoal ia pro decolar, clube, aí trazia do aeroclube pro aeroporto.
Aí a turma ia decolar. Aí nisso eu fiz minha hora de voo. Inclusive foi uma questão de confusão com o seu Nestor. E eu? Que eu cheguei, eu digo, tô com minha... As horas para fazer o multi. Não, tô com uma ordem de cheque aqui. Ele já disse que não fazia. Ele disse pra mim, disse, Gatinho, você tem que voar pelo menos 2.000 horas nesse avião Skylane, que eu voava no Skylane. 2.000? Skylane. Eu nunca esqueci isso. Aí você tem 2.000 horas de voo para você pensar em pegar a instrução para um bimotor. Aí eu danou-se. Porque antigamente o pessoal. Mistério. Eu hoje tô na velha guarda. Faz mistério. Mas quando eu comecei, tinha um Oxe, pessoal minha mais época velho ainda. mais velho. Era um mistério da peste. Pô, e o pior que era do simulador, para dar os velhos fazer simulador com ele, ficava revoltado. Era. Porra, e se você tem capacidade para ele, ficava com esse cara novinho. O grandão ficava pequenininho. Quando entrava no simulador, ele ficava bem pequenininho. Aí ele se lascava. Meu pai, eu dei instrução, era instrutor do Lincoln. O Frasca 101, né? Foi o primeiro. Quem me deu instrução foi o comandante Kennedy, que está na Globo. Kennedy. Eu fui o primeiro, como era Gonçalves, que era sargento da aeronáutica. Rapaz, o Kennedy, essa semana ele mandou um zap pra mim. Sim. Eu falei que ia fazer uma entrevista com o Gatinho, aí o Kennedy já mandou uma saudações a você, uma lembrança aí. Beleza. É ele. Um abraço, meu Tá amigo. funcionando, vamos funcionar. Forte abraço, viu? Um abraço, tique-tique, bombom. Aí, no simulador. Sim, eu fui o primeiro simulador, porque só podia dar instrução no simulador, no Frasca, era militar. Eu lembro disso. É militar, eu lembro disso. Eu que fiz. Eu fui o primeiro instrutor, o Gonçalves, não sei como foi, catucou e eu fui o primeiro instrutor de Frasca, pelo menos em Recife. Em Recife. E eu tinha inclusive a carteira de instrutor com aquela faixazinha do governo federal. Lateral, né? Aquela faixa lateral, né? O William uma vez eu vi Eu fui, pô. Para não perder a meada, falando do 310 depois? do Cessna, que você tinha dito. Sim, aí quando eu fui decolar, O Cessna 310. o primeiro voo que eu ia com passageiro e tudo. Eu coloquei o desenho aqui desse avião aqui embaixo aqui, porque aparece, depois eu posso colocar. Aí eu cheguei taxiando ali na Mike. Aí eu olhei de lado, as asas, ó, os tip-tanque. Parado no chão, andando. Não, taxiando. Vai decolar na vertical. do tic-tanque. Tip-tanque balançando, eu digo, rapaz, isso tá com defeito, aí vai quebrar. Vai quebrar. Começou a balançar o tip-tanque. Tudo, a asa toda. A asa toda, com tip-tanque tudo. Aí eu olhei assim e digo, rapaz. Aí eu olhei pra outra do mesmo jeito. As duas do mesmo jeito. Então, peraí, deve ter alguma história aí. Eu bebi alguma coisa. Não, porque uma só fazendo, opa, a outra tá perfeito. Mas duas Aí fui embora, decolei, depois vi que é realmente do fabricante. do fabricante. Tem que ter molejo, porque senão a asa quebra. Tem que ter a resiliência, né, na Se verdade. você tem 100 litros na ponta de asa no tic-tanque, você vai O tip-tanque balançava, né? balançar a asa A asa toda. toda. Eu não lembro disso não, desse Não, detalhe. Dividido, todo avião Mas tem todo que avião fazer. tem isso. O jato, o Eu Boeing, fazia você tudo. entrando no Boeing, fica olhando pra asa dele, ele balança. A ponta da asa balança A ponta, muito. né? Mas se a asa balança, o resto também tem uma Tá flexibilidade, balançando. porque a raiz Se você- dele, Agora hoje, esse balançadozinho é porque a raiz o defeito da pista, pista, né? E eu também tava com 6, com bagagem, tanqueado, tudo. Cara, Daí, Edgar, Aumenta. houve um atraso meu hoje, uma briga com esse rapaz aqui. Não tem celular. E ele tem também um horário. Você quer adiar para um outro dia? Para a gente dar vamos, continuidade? que a gente dá continuidade e contar os fatos interessantes da aviação. Isso é bom. Inclusive, As histórias de Nestorzinho. Eita, As agora histórias de que eu Marco lembrei, agora que eu lembrei. Beraldo tava esse final de semana agora, sábado, domingo Puta, aqui em tem que pegar ele Recife, aí, eu não Beraldo. lembrei. a Beraldo tá por onde, hein? Tá Aquele fazendo o quê? safado foi o meu aluno. Paraíba. Ele era taifeiro da Aeronáutica. Tá e aí, feio. doido pra ser piloto. Aí eu digo, rapaz, eu vou fazer e você Taifeiro, pilotinho. nem Então cabe. ele não tinha condições e você sabe que antigamente eu tinha um grande avião, emprego, um excelente emprego na época.
tinha uns 2 empregos aqui que valia a pena. Tinha condições de ajudar, né? Valia a pena. O patrão não tinha aquele... E se eu for lembrar, e se eu for lembrar a quantidade de pilotos que voaram com ele em instrução, rapaz, a gente vai perder. Passa o dia aqui. E os que morreram também, e os que perderam também. Eberaldo foi meu aluno, né? Eu tô dizendo. Pronto, Eberaldo tá aqui em Recife, vai embora a maior satisfação da minha vida, em termos na aviação de instrução, foi ter dado instrução a Eberaldo. E ele se formou, fez um comandante excelente. Hoje em dia, excelente. E ele deu continuidade em uma coisa que eu comecei aqui em Pernambuco. Foi ajudar aos necessitados. Quem precisava, queria ser piloto, não tinha condições, aí chegava, tinha um avião, senta aí, menino, bora. Vamos lá. Independente disso também, porque assim, quem tivesse lá no aeroporto, tivesse a disponibilidade, a gente era instrutor, porque quando eu formava o comandante tinha que terminar, tinha que ter as carteiras todas e ser instrutor. Eu lembro que teve um aqui numa época, que não é o chamado panelinha, é o chamado responsabilidade, que tinham 2 grandes instrutores aqui que tanto formavam o piloto quanto davam emprego, o primeiro emprego, que era... Tinha outros, mas tinha o Edgar e o... A gente dava emprego, exatamente. Eu já dei tanto emprego, Banana um dia desse tava falando. Era o Eberaldo e ele, só que... Caminhão também. Falava assim, William Caminhão falava o seguinte, que se eu checar você e liberar, você pode ir pro emprego. Se eu não checar, pode voar. Se eu disser que você não tem condições, não insista, porque senão você vai morrer. Teve gente que morreu, teve gente que insistiu e morreu. E eu disse, inclusive, chega, eu tô me arrepiando, inclusive o César Romero ia voar com o Gessé. César Romerinho no Paulistinha? Não, Romerinho não. Morreu lá no Santa Cruz. Foi César e Gessé, morreu. Eu tenho foto dele, eu tenho foto de César embaixo da asa do avião. Do Paulistinha, eu vou trazer. Traga pra eu colocar no vídeo. Ei, César embaixo do avião do Paulistinha, se eu não me engano é o GRS. Ecotango. Aquelas pernas de... E eu também. Tango, né? Eu tinha 16, 17 anos na época que César... Eu tinha meus 17 anos, na época que César e Gessé morreram lá no... Acho Água Fria ali. Água Fria. Ele tinha tomado as... Direita, a namorada ligou. Foi na rua ali de lado do Santa Cruz mesmo. Eu estava naquele bar, Pouso Forçado. Santa Cruz. Gessé tinha uma moto. Uma moto, uma XL 250 naquela época. E todo conversando ali, a gente bebendo a cervejinha dele. Porque eles voavam, era o piloto comercial já, tudo. Resultado, aí Gessé disse, vamos ali comigo? Aí César, bora? Aí César entrou atrás e Gessé na frente. Decolaram no Paulistinha. No dia do acidente? No dia do acidente. E eu tava lá. Foi? Decolaram já quase no final, quase de tardezinha. Decolaram, deram um rasante da beira-mar, foram embora abaixo dos prédios. Aí disse, eita, pô, lascou. Aí todo mundo, eita, o pessoal se levantaram na época, o pessoal se levantou na época. Daqui a pouco eles apareceram na bacia do Pina. Aí eles deram teu pai, dentro do campo do Santa Cruz. Cruz. Teu pai, acho que era teu pai na época, era teu pai na época, o presidente do Aeroclube. Seu Alaô. Disse, os dois estão... Parece que era gato velho. Não é Alaô, não. Parece que ele falou na época, os dois estão suspensos. Só que não voltaram. Eles não voltaram, né? Agora, deve ter feito tudo. Naquele dia, eu estava no Aeroclube. Aí Gessé já estava, eu conhecia, que eu dei instrução para ele. Tem um irmão dele que fez curso comigo, né? Cara, eu digo, rapaz, ele já tinha puxado alguma Barbudo, coisa, já tinha bebido. Já tinha bebido. E eu tinha dito, aí César chegou e disse, eu vou voar, eu digo, rapaz, vá não. César deixou um filhinho na época de 8 meses, não sei se 8 meses de barriga, 8 meses nascido. Eu disse, vou não. Ele chegou e disse para mim, não, comandante, eu vou não. Vou não. Eu disse, se for voar com ele, você vai morrer. Nesse dia? Nesse dia. A gente tava tudo no bar Pouso Forçado. Aí ele chegou e disse, não, vou não. Aí ficou por ali, coisa tal. Quando foi depois eu soube que ele foi, entrou e foi-se embora. Foi-se embora. E não voltou mais. No acidente, né? Falaram que ele tava dando reverso, né? Fazendo aquela manobra reverso, vinha. Aí perdeu. 8 cubanos, né? 8 cubanos. Pode ser. Aí o avião entrou, disse que a motor e ele estava quase 3 metros do 2 metros do solo. E um corpo ficou do lado de fora do avião e o outro enganchado no Santo Antônio, né? Não ficou do lado de fora, não. Foi, caiu, a porta abriu. Não foi depois que tiraram, não? Eu acho que eu tive lá. Passou na TV, coberto. Eu tive lá. Os dois estavam dentro do avião. Estavam. Pronto, pelo então que eu lembro, Posso então passou na TV e eu fiquei... O César,
o avião entrou de chão dentro aqui, um pedaço. E o muro da casa pegou? O muro da casa era assim, uma casa que você tem Lateral. Uma lateralzinha aberta aqui. Um pedaço. 4 metros, 5 metros. Aquele corredor para entrar o carro aqui, entraram ali, ó. Nem pegaram no muro, nem no. Parece que na rua na rua, ou foi a rua de trás da namorada de Gessé, que tinha ligado para ele. Aparece aqui, era para aparecer de moto, não era de avião, não. É. Entendeu? Foi de avião. Foi de avião. Mas antigamente era costume essas E tinha essa particularidade. Tem um amigo meu chamado Carlinhos, que estava fazendo um curso comigo na época. O teórico? Não, Carlinhos. Fala do padrinho dele. Não, aí resultado, Carlinhos tem uma XRL, XLX, 125 unidades, que tem essa moto também, que ela parecia de trilha, mas só que a suspensão era de mola, feita a titã. Mola. Aí eu disse, olha, Gessé, isso na manhã do enterro, Gessé mora perto do cemitério. Gessé mora em Santa Amaro. Santa Amaro. Gessé. Aí eu disse, vamos lá, que Carlinhos disse, bora onde Gessé mora. Fomos lá na casa de Gessé, pô. Só que a gente não sabia que ele tinha morrido. Caramba. Aí a gente chegou lá, ó, bateu na porta lá, vazio, ninguém fez nada. Eu acho que ele já foi pro enterro. Acho que ele já foi pro enterro. Não tinha ninguém. Chegou lá, eu disse, Carlinhos, vem ver quem é. Que naquela época do acidente tinha Demorava. 5 paulistinhas. Tinha o GRS, GTX, GXG, tinha. E a única fonte de referência que a gente tinha era um jornalismo que era tal horário, se você não tivesse. Você não aí ia eu disse, saber. não, pode ser algum aluno, né? Não sabia que jamais que fosse César e Gessé. Aí, e por coincidência, eu tinha tirado uma foto um tempo antes. Não sei se foi você que bateu, acho que foi você que bateu essa foto, porra. Não lembro. Tá do Paulistinha, aí tá Gessé. Tá César embaixo eu, do boné, fui eu. Embaixo da asa. Aí com o tango assim, com as pernas. E eu do lado também, magrinho, eu. Tem a foto até hoje, pô. Esse negócio de dar rasante. Isso é bronca. Aí é bronca. Isso antigamente era normal. Era Aí é normal. Depois foi corrigido e tal, beleza. Mas que existia. Tinha um rasante. Tinha uma brincadeira que se fazia lá no aeroporto, todo mundo sabe disso, no aeroclube, que era Zé Hilton quando chegava com aquele push-pull. Push-pull. É um Cessna 337. Tem motor leva do trás. Atrás. Toda vez que ele chegava com o motor, com o push-pull, ele dava um rasante ali naquelas ruas dali, que é onde ele morava. Aí a gente brincava, todo mundo brincava, disse, olha, avisando pro povo não sair. Cheguei, vai-te embora. Urso, pra espantar o urso. O push-pull era um Cessna que tinha motor na frente e o outro aqui no meio atrás. E o outro atrás. Espantar o urso. Um puxava e o outro empurrava pra trás. As altas na base. 337 ele era considerado monomotor e como se fosse um bimotor. E a cauda era. Não, Sabe por que ele é considerado? Skyline, só que a cauda dupla e com o motor no meio. Sabe por que ele é considerado monomotor? Porque como a gente estava comentando aqui. Para um para o outro. Ele não tem o. Não tem torre. Ele não tem o torque para você. O motor parando, você tem na que dar mesma o pé linha? para segurar. Ele parou ali, Pô, tá tudo certo. Parou, Ele não era assim, era um avião que tinha 2 motores, mas era considerado monomotor. Monomotor. E na Bahia um avião do táxi aéreo lá, puxa-pull, faltou, como parou o motor antes da perna do vento, parou um motor, ele girou base, parou o outro, não deu tempo de ir. Na Bahia? Chegou na Bahia. Se eu não me engano, Jequié, um canto. Morreu todo mundo. Não lembro se morreu não. Acho que não morreu não. Dá tempo de ajeitar. Você ia falar em quem? Você pediu falar pro teu padrinho? Humberto. Não, mas eu falei padrinho não, era Zé Hilton. Zé Hilton, Era Zé Hilton. Filho de Zé Mirtes, finado. Não tô querendo cortar o vídeo, é porque ele Eu tá também, com horário. eu tô com horário mesmo, eu já olhei aqui. Ele já tá no horário, eu em cima mostrei do horário. Minha menina fazendo. Tá na hora, Pronto, meia-noite. então, gente, dá uma pausa aí. Eu vou dar uma pausa aqui e vai ter uma continuidade depois. E tem uns casos interessantes que a gente vai lembrando, eu vou dando nos toques aqui. Pronto. Vocês que não podem falar. Convide o Eberaldo aí também. Meu amigo, Eberaldo é meu irmão camarada. E como eu sempre digo, né? Agradeço a instrução que eu dei mais. A voz da Eberaldo, a voz grossa foi a dele, porque ele continuou, porque esse daqui sabe, antigamente, meu pai, piloto, não teve ninguém que me ajudasse na aviação. Meu pai voava no estado, como é que ia voar? Não tinha como ajudar. A velha guarda tinha medo de perder emprego. Perdeu isso. Isso mesmo. Tá entendendo? É uma realidade.
Só quem começou a dar instrução fui eu e fui chamado a atenção 1001 vezes. Papai tá criando cobra pra poder... Pra morder. Deixa me picar, tem problema não. Ele deixa. Eu cheguei até Zé Almeida, o pessoal, todo mundo que andava comigo, vai, entra na esquerda. Todo mundo entra barra na esquerda. Mecânico, tudo. O Zé Almeida mora aqui perto, né? Não, mora lá em Boa Viagem. Tá vivo, Zé Almeida? Tá. Zé Almeida. Tá. Firme e forte. Já desse eu me encontrei com o Marco Lima e Barbará. Marco Lima é que a mãe dele, eu até... Marco eu encontrei também lá. Marco Lima tava pedindo, então... Jesuíno tava pedindo sangue pra mãe de Marco Lima. Não acho alguma cirurgia que ela ia fazer. Ele não falou nada, não tinha conseguido. Vou até ligar pra ele. É. Bom, pessoal, então é isso aí. Foi até bom, a próxima, não vai ficar por isso aqui, não. História tem muita. História tem muita, né? Muita. Vocês que não podem falar do governador, mas eu voando no... É com o uniforme, é AGU. É AGU. Era do governo do estado. Eu sei, eu fazia muita ataca ali. Eu lembro desse avião. Aí voando, aí dona Jane, Gatinho, ia perguntar alguma coisa. Aí eu, quando eu ia responder, ele gritou lá: que porra de Gatinho, como é que você é uma mulher casada, primeira dama do estado, como é que você chama um homem desse tamanho de Gatinho? De roda. Na minha frente aí. aí. E eu lá, né? Eu lá, ó. Igual é a bronca. Aí daqui a pouco ele chegou um pouco colando. Qual é o nome dele? Gatinho. Isso não sei o que era aí, né? Daqui a pouco ele pergunta o nome, não, coronel, pergunta o nome dele. Esse é o nome do comandante. Eu digo, é Edgar. Aí, pronto, falo com ele, não fala mais não. Já ficou bravo. E ele é muito ignorante. Assim, ignorante o que eu digo é grosso, né? Aí, daqui a pouco tá ele. Gatinho. Eu digo, rapaz, não, porque ninguém, todo mundo só me conhecia por Gatinho. Ninguém é o nome de Edgar. Quem é Edgar? Ele e o pai dele. O Gato Velho, quem é Gato Velho? Se chegasse assim, falar em gato, não era Gatinho, era outro. Era o pai dele. Gatinho era. Era Gatinho, era ele. Você não podia confundir, não. Aí ficou no Aeroclube, meus meninos, tudo pichaninho. Pichaninho, né? Pichaninho. Pichaninho. É isso aí, pessoal. Fui!